Pessoal, graça e paz. Bom poder estar novamente aqui com vocês, dando continuidade a esse estudo do discipulado, discipulando vidas. Hoje nós vamos falar sobre Deus no cristianismo, uma visão triuna. Então, vamos dar continuidade. Falamos no primeiro estudo sobre a importância das Escrituras. Hoje vamos falar desse Deus no cristianismo, né? E depois vamos estar abordando Deus na visão de outras religiões. Como essas outras religiões entendem a pessoa de Deus. Então, esse Deus é único, mas triuno. Por que triuno? Porque vai falar do Pai, Filho, né, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Esse Deus triuno nós chamamos no cristianismo de Trindade. Você está começando agora e eu quero estar, então, tentando te explicar um pouco desse Deus no cristianismo. Apesar de nós for procurar na Bíblia ou consultar em algum manual bíblico, você não vai encontrar a palavra Trindade. Então nós no cristianismo chamamos de Trindade porque nós vemos o Pai e o Filho e o Espírito Santo em uma só pessoa, né, dividido em três. Então por isso que chamamos de Trindade. Mas vamos lá. Vamos aqui para o nosso segundo slide. Então, dando continuidade, Deus como Criador e sustentador. Tá? Deus como Criador e sustentador. Então, nosso primeiro livro da Bíblia, né, Gênesis 1, no início, nós vamos ver então que o Moisés, que foi o escritor desses 5 livros primeiro, né, que inicia a Bíblia. Então aqui ele diz assim, como eu disse anteriormente, todos esses homens foram inspirados por Deus. Sem Deus o homem não teria capacidade de escrever ou de registrar o que está escrito aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou os céus e a terra. Então, Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis capítulo 1. Então, esse Deus criador e sustentador. Ele sustentou aquilo que ele criou. Salmo 24, e o versículo 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. É interessante esse versículo, porque nós temos tantos donos de terra, né? Nós temos tantos donos de terra no mundo, né? Grandes fazendeiros, nós temos aí tantos donos de terra. Mas o dono da terra mesmo é o Senhor. Do Senhor é a terra e toda a plenitude, toda a plenitude. Tudo aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, que nós chamamos de mundo, foi Deus que criou. Na sua natureza, suas vegetações, os picos. Olha que paisagem muito linda. Né? A gente vai viajando e vai vendo essas coisas assim, parece que o pico está tão próximo do céu, né? Então tudo isso é criação de Deus. Né? Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17, você confere aí depois, nos seus estudos, que Deus, tudo foi
criado por ele e para ele. Quer dizer, tudo foi criado por ele e para ele. Quer dizer, Deus não criou para o homem, não criou para nós. Ele criou para ele, né? Tudo foi criado por ele e para ele. E nós que estamos aqui fomos criados por ele e para ele. Nós estamos aqui nessa terra que ele criou e fomos criados também por ele e para ele. Olha que interessante. Ah, vamos por mais um slide aqui. A santidade de Deus. Lembrando que o presbítero Flávio trouxe um estudo maravilhoso sobre a pessoa de Deus, de uma forma mais completa do que essa, porque aqui a gente está só, né, dando um básico aqui para você ter uma ideia, porque o estudo de Deus é estudo para a gente estudar mais de um mês. Estudo sobre a pessoa de Deus, inspiração, né? Fala da inspiração, da santidade, tantas outras coisas, se aprofundar um pouco mais em cada tópico desse, então leva mais tempo, tá? Mas aqui a gente está fazendo um apanhado, um básico, para você poder entender, até porque não temos condição de fazer um vídeo tão longo, tá? Mas aqui está falando sobre a santidade de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 3, o Isaías, né, lá no capítulo 3:6, 6:3, aliás, ele começa a falar: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quer dizer, uma visão que ele teve quando o Senhor chama ele. O chamado de Isaías se inicia ali naquele capítulo 6, tá? O chamado de Isaías, porque Deus precisava de um profeta que ia além para entregar essa mensagem. Isaías então se sente muito inferior e incapaz de poder ser este homem, mas os olhos dele contemplou a presença de Deus, então ele começa a dizer: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso está se falando do quê? Da santidade de Deus. Deus é santo. Nós, ser humano, nós chegamos nem perto da santidade. Nós não chegamos nem perto da capacidade da santidade de Deus. Por mais que nós oramos, por mais que nós jejuamos, por mais que nós se consagramos, nós estamos muito aquém da santidade de Deus. Por isso devemos ter todo o temor quando falamos em o nome de Deus. Falar no nome de Deus requer ser santo como Ele. Como a gente nunca vai conseguir ser santo como Ele, tá? Então a gente tem que ter um temor muito grande para falar em nome de Deus. Mas Deus permite que os homens falem no nome dele. Deus usa os homens, tá? Mesmo nas suas limitações. Mesmo nós olhando para nós e sendo limitado, como Isaías olhou para ele e disse assim: Senhor, ai de mim, porque eu sou um pecador e estou vendo agora a santidade de Deus. Isaías pensou que ia morrer, depois você lê o capítulo inteiro, Isaías capítulo 6, lê do 1, tá? Lê o capítulo inteiro, para você ter um contexto melhor disso que eu estou dizendo. Levítico capítulo 11, versículo 44, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, santificai-vos. Nesse capítulo, Deus estava exigindo do povo que ele santificasse a vida deles, para que Deus pudesse também atuar ali ao lado deles. Então, Deus, ele é santo. Precisamos entender isto. Mais um slide que vai nos falar: Deus é amor, ou o amor de Deus. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Deus, ele é amor.
O amor de Deus não é como o nosso, mas Deus quer que nós amamos como Ele amou. Tá? Então, aquele que não ama, não conhece a Deus. Então, quando nós viemos para a presença do Senhor, nós temos que orar muito a Deus, pedir perdão, porque às vezes a gente vem com rancores, a gente vem com tanta bagagem lá de fora, a gente traz tudo isso dentro da gente. E quando a gente vem para a presença do Senhor e começa a ter contato com a palavra, com as pregações, com os estudos, nós vamos entender então que a gente precisa se libertar daquilo que escraviza a gente. Então a gente precisa falar do amor de Deus, tá? Nós precisamos viver, não é falar, viver o amor de Deus. João 3,16, como nós já lemos anteriormente lá, iniciando o estudo das Escrituras, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Quer dizer, o amor de Deus é inigualável. Nós não conseguimos igualar o amor de Deus nas nossas vidas. Mas nós temos que nos esforçar para viver o amor dele. Certo? Romanos 5:8 também diz, né? Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco. Vou dar um exemplo disso bem rapidinho. Lembra-se quando lá em Gênesis 12, Deus faz uma promessa muito grande para Abraão, né? Abraão recebeu essa promessa, saiu do meio da sua parentela, da sua cidade natal e foi para uma terra que ele não sabia onde que era, que Deus estava enviando ele. E lá ele constitui então família, né? Tem a sua riqueza, depois de passar por um processo muito difícil, na vida, fome, etc. e tal. Ele então começa a viver uma vida de paz, de tranquilidade, agora com seu filho, o filho da promessa que Deus tinha prometido para ele, que demorou muito tempo. Ele achava que essa promessa não ia ser cumprida. Mas quando ele está ali vivendo talvez o melhor momento da sua vida com seu filho, Deus chama ele para fazer um sacrifício. E ele vai fazer esse sacrifício. O sacrifício tinha que se levar o filho para ser imolado, ser morto. E talvez você disse, mas que Deus é esse que sacrifica criança? Sacrifica uma criança. Deus chamou Abraão para levar o seu filho para ser morto. Ele obedeceu. A Bíblia diz que ele obedeceu. É o Senhor que está mandando, ele obedeceu. Mas quando chega lá, o menino pergunta, pai, aqui está a lenha, tudo preparado, mas onde é que está o cordeiro para fazer o sacrifício aqui? Aí o Abraão, cheio de fé, diz assim, Deus proverá o cordeiro. Amarrou as mãos do menino, colocou ele em cima da lenha, ia pôr fogo e ia enfiar o cutelo. Deus, no momento em que Abraão ia fincar ali aquele cutelo, talvez na região do peito, para matar mais rápido, o Senhor falou, para Abraão, agora eu sei verdadeiramente que você me ama, que você está pronto para viver as minhas promessas. Então, Deus prova o seu amor para conosco. Tem momento que Deus permite que nós passemos por situações difíceis. Você está começando agora, está iniciando a sua carreira de fé. Poxa, eu fui para a igreja pensando que tudo ia melhorar na minha vida de repente, mas eu estou vivendo situações difíceis. Deus está provando o seu amor para com você. Porque através dessa provação vai haver a provação de Deus. E você sendo provado, eu sendo provado, aprovado por Deus, aliás, nós então vamos receber as nossas bênçãos, vamos continuar nossa jornada com uma caminhada melhor de sucesso nas nossas vidas. Porque Deus, ele prova o amor do ser humano. Tá? Olha que coisa linda. E a gente pode dar uma glória a Deus por isso. Não é verdade? Vamos para mais um slide aqui. Nesse slide, Deus
como justo juiz. Olha só essa imagem. Deus tem uma balança de um lado e uma balança do outro. Vejamos que a balança está na mesma direção. Deus não pesa nem de um lado e nem do outro. Ele é o justo juiz. Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz justo. Não são como os juízes da terra, os promotores da terra. Não é como o policiamento da terra. Não é como os homens da terra. Não é como a injustiça que é feita na terra. Deus é justo. Romanos 2,6. Ele retribui a cada um segundo a sua justiça. Tá certo? Atos 17:31. Deus julgará o mundo com justiça. Então, Deus vai vir julgar este mundo com justiça. Tá? Não vai ter um peso e duas medidas, não. Deus vai ser justo. Se nós merecemos o castigo, vai ser o castigo. Se merecemos ser absolvidos, nós vamos ser absolvidos. Não teme a medida. Deus não se deixa corromper como os homens, que se vende, não faz a justiça como deveria ser. Não, Deus é justo. Então é maravilhoso isso, entender essa questão, essa justiça do Senhor Deus. Vamos ver aqui a imutabilidade de Deus. Olha que imagem mais linda. Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Deus passa séculos e séculos e séculos. Deus é o mesmo. Deus não muda, Deus não envelhece, Deus não morre. Por isso que nós vimos lá que Ele é eterno. Deus não morre, Deus não muda, Ele é o mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra de variação em Deus. Ele não muda. A imutabilidade de Deus. Então, confere depois na Santa Escritura, lê o versículo completo para que você possa ter um contexto, uma compreensão ainda melhor. Deus como Trindade. Voltando lá no início, quando nós iniciamos o nosso estudo. Deus como Trindade. Mateus 28:19. Então eu disse, a palavra Trindade você não vai encontrar na Bíblia. Mas você vai encontrar Pai, Filho e Espírito Santo. São três. Eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Para nós compreendermos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então são um em três. Três na pessoa de um. Tá? Para nós entendermos. Podemos nos aprofundar muito mais nisso? Podemos. O estudo disso aqui é muito mais profundo do que esse pequeno paliativo que eu estou dando aqui. Mais para frente, você vai compreender e vai ter a oportunidade de estudar isso com mais propriedade, com mais profundidade. Tá certo? 2 Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Tá? Então, Paulo declara isso sempre nas suas cartas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, olha aqui, ó, a segunda pessoa, Jesus, Deus e a comunhão do Espírito Santo. Por isso que nós falamos no cristianismo sobre trindade. Mas a palavra trindade não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Mas ela mostra três pessoas distintas. Quando fala de distinta, cada um com a sua personalidade.
Deus tem uma personalidade, o Filho tem uma personalidade e o Espírito Santo tem uma personalidade. Mais para frente vamos estudar melhor sobre isso. Correto? Então vamos lá. Deus como Pai e Jesus como Deus. Deus como Pai e Jesus como Deus. Olha que coisa linda. Mateus 6, 9. Pai nosso que está no céu. Então os discípulos disseram a Jesus, ensina-nos a orar. Então Jesus iniciou e disse para eles, vocês quando quiserem orar, entrem no quarto e pronunciem essas palavras. Pai nosso que está no céu. Então Deus como Pai e Jesus como Deus. Não disse? Então o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. 3 em 1. Tá? Então vamos lá para outro aqui. Ó. Segundo, Romanos 8,15. Clamamos Abba, Pai. Né? Então essa é uma expressão que muitas vezes Paulo, escrevendo suas cartas, ele declarava, né, que nós clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Tá? Em João, capítulo 1, versículo 1, o verbo, né, que era Deus, o verbo era Deus. O verbo era Deus. Então, a gente interpreta também a palavra era próprio Deus. Deus é a própria palavra, que é o verbo. Tá certo? Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, que é o Pai, né, e Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele é o resplendor da glória. Então, Deus como Pai e Jesus como Deus. Vamos para outra slide aqui. Então, nós encerramos essa parte. Tá? Então, nós encerramos aqui essa parte. E no próximo estudo, irmão, nós vamos continuar falando de Deus, como que as outras religiões compreendem esse nosso Deus. Tá? Nós vamos dar continuidade num outro estudo. Tá certo? Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.